Tu conhece o filme Risa e o Telefone do Vento? Esse filme de 2025, dirigido por Juan Cabral, ele foi inspirado no fenômeno japonês chamado Telefone do Vento, né? E o Telefone do Vento, ele foi criado em 2010 pelo paisagista japonês Itaru Sasaki. Ele fez esse telefone, né? Ele pegou uma cabine telefônica, colocou um telefone que não era conectado a nada, né? E instalou no jardim da casa dele, de frente para o mar. Depois de uma perda que ele teve, né? Ele perdeu o primo dele, que ele amava muito. Então, para tentar lidar ali com a solidão e com o luto, ele colocou esse telefone, né? E para tentar aí, de alguma forma, né? Conversar aí, mentalmente com esse primo dele. E quando no Japão, em 2011, né, teve uma tsunami e um terremoto que matou muitas pessoas, ele passou a abrir esse espaço, né, para o público, e o lugar acabou se tornando aí um local de peregrinação, onde muitas pessoas, né, vão justamente para tentar falar de uma forma mais emotiva, mais emocional, espiritual, né, além desse telefone, com vários entes queridos. E de alguma forma, né, eles acreditam ali, né, que aquelas conversas que ele tem nesse telefone, elas são levadas pelo vento, né, e chegam até aos ouvidos das pessoas queridas, né, que já faleceram. Então o filme ele se utiliza dessa premissa para contar a história da Arissa, né, em espanhol, ou Risa em português, né, que tem aí seus 10 anos e perdeu o pai, né? Então ela tenta de alguma forma aí lidar com essa solidão, com esse luto. E quando ela passa sempre ali por um telefone, né, que tem sempre uma fila de pessoas e dizem, né, que as pessoas conversam, né, com o além, ela começa a pensar que talvez, né, de alguma forma, ela possa ter uma oportunidade de um dia, quem sabe, aí, encontrar o pai dela. E o filme ele foi filmado, né, em Ushuaia, que é considerada aliás, que é chamada aí, né, de Cidade do Fogo ou Cidade do Fim do Mundo. Ela é a Patagônia Argentina e lá as paisagens, né, elas são bem escuras, né? Elas são muito de isolamento, de memória, reconstrução social. Então, tudo isso aí ajudou, né, nas ferramentas aí de criar esse clima aí todinho do filme, né? Onde precisava ser feito numa cidade em que muitas pessoas tivessem sido aí afetadas pelo luto, já que a cidade havia passado por um incêndio muito grande, né? Onde diversas pessoas morreram, então assim, não tinha uma casa em que não tivesse uma pessoa, né, em luto, aí com a perda de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa ou de um filho, né? E o filme ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão do luto, de como lidar com o luto, de como um afago, né? Qualquer coisa, qualquer simbologia, né? Que te faça aí de volta trazer algum momento da pessoa querida, né? Para quem perdeu alguém muito amado, né? Esse filme ele vai pesar muito, porque ele vai te emocionar bastante. Quando eu assisti, eu lembrei muito do meu pai, né? Que eu já contei aqui para vocês diversas vezes que aliás, essa semana, né? Dia 12, na sexta-feira, dia dos namorados, vai fazer 19 anos que ele faleceu. Então, assim, quando eu assisti o filme, eu lembrei muito dele, né? Muito, mas muito mesmo, né? Imagina a gente ter a oportunidade, né, de falar, nem que fosse por alguns segundos, né, para uma pessoa que foi embora, né, ouvir a voz dela, né, dizer que a ama e tudo mais. E outra coisa que me chamou muita atenção foi a trilha sonora do filme. Tem 6 músicas de uma banda chamada Babasônicos, né, que a Risa ela ouvia bastante porque o pai dela ouvia também, né? Então a mãe dela presta sempre um Discmanzinho para ela ouvir.
E recomendo muito vocês procurarem essa banda no YouTube, porque as músicas são incríveis, maravilhosas, né? Muito sensíveis, então, assim, recomendo bastante. Inclusive, uma das músicas, né, que aparece no filme é a música Lisa, né? Que é o nome aí que deram, né, para a personagem Parisa, que ajudou bastante, né? Depois de ouvirem a música, eles decidiram chamar a garotinha aí do filme de Risa, né? Justamente por causa da música. E vou contar para vocês um pouquinho, né, do filme. O filme ele começa mostrando aí a Risa, né, já no seu fim aí de quase perto das férias, né, escolares. E a mãe dela, né, a Risa, ela mora sozinha com a mãe dela, né. A mãe dela, o pai da Risa morreu, né, nesse incêndio. A mãe conta para ela que o pai morreu salvando vidas, né, ele era bombeiro. E a mãe teve que cuidar da Lisa, né, desde pequenininha e tudo mais. E são só elas duas, uma vida muito difícil, né, muito precária. A mãe trabalha muito para poder dar o mínimo, né, o básico para a Risa. E quando a mãe precisa fazer ali, né, uma jornada a mais, né, tem um esforço a mais para trabalhar, a mãe começa a pagar o Esteban, que é o vizinho, né, para poder olhar a Risa. O Esteban, ele também perdeu pessoas muito queridas, né, no incêndio, e ele também está muito abalado, por causa disso ele se entregou aos vícios, né, ele se transformou num alcoólatra. E quando a Risa, né, e o Esteban começam aí a viver vários momentos, né, um vai curando de certa forma aí a dor do outro. Em contrapartida, a Risa, ela acaba um belo dia ouvindo o telefone da rua tocar, né? E ela resolve atender. E é a partir daí que ela começa toda uma conexão com o além, né? Ela vai ouvindo de algumas pessoas alguns pedidos, ela pede para falar com o pai, e o pessoal diz: olha, se ele está aqui, ele vai ter que esperar o momento dele, porque é uma fila enorme, né? Então, uma hora ele vai chegar. Enquanto isso, as pessoas ficam pedindo, né, para ela fazer certas coisas, como, por exemplo, falar para alguém que ele não está sozinho, né? Pessoas que ficaram muito magoadas, né? É, depois que os entes queridos foram embora, né? Por diversos motivos. Um porque perdeu o parceiro de jogo, outro porque não tem mais a esposa, né? Não sabe mais como fazer para viver. E aí a Risa ela vai dando essas mensagens para as pessoas, né? E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.